Sejam bem-vindos a mais um podcast Matemarketing e Vendas. E hoje a gente tem a honra de receber os nossos convidados e clientes da V4, André Facchiani, diretor-geral da Global Realty Brasil, e Guilherme Stefan, diretor de novos negócios da Global Realty Brasil. Muito obrigado por terem aceitado o convite aí da gente. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Vamos Obrigado, lá. João. Obrigado, André. Sobre o que a gente vai falar hoje? A gente tem feito um trabalho junto com vocês e chama muito a nossa atenção o modelo de negócio que vocês têm. Então, eles são os executivos aqui da Global Realty Brasil, que são uma incorporadora brasileira. Eles vão falar um pouquinho aqui dos grandes números, quanto tempo de mercado, mas nos chama muito a atenção, tem nos chamado a atenção a qualidade dos empreendimentos que eles trabalham, o zelo que eles têm por todos os empreendimentos, etc. Mas para eu não me empolgar e continuar falando, eu vou pedir que vocês falem aqui um pouquinho sobre a jornada profissional de vocês. Quem são André Facchiani e Guilherme Stefan no segmento de incorporação? Os big numbers da empresa de vocês, por onde já passaram, empreendimentos, quais são as novidades que vêm por aí? Contem um pouquinho dessa história. Vamos lá. Obrigado mais uma vez por estar aqui na V4, né? Legal. Muito bacana o convite. Mas eu nasci no seio de uma família de construtores. Meu pai tinha uma construtora e essa foi a minha escola de vida. E no meio do caminho a gente se conheceu, eu e o Guilherme, e em outra empresa a gente fez alguns empreendimentos como incorporador e construtor. Legal, interessante. E aí, num determinado momento, a gente sempre teve vocação para o desenvolvimento imobiliário. E conversando, falamos, vamos partir só para esse voo apenas de incorporação, quando a gente resolveu fundar a Global Realty Brasil. A gente tem está falando de quanto tempo aí, desde que vocês começaram até agora, essa jornada toda? Bom, não precisa falar de toda a jornada, né? Ninguém vai fazer cálculo da sua idade. Vamos falar da jornada profissional. A minha aqui com o Guilherme, a gente começou acho que em 2007, né, Gui? 2007. São quase 20 anos aí na jornada, na trilha profissional juntos. Exato. Fizemos um número de empreendimentos significativos. E aí a gente está com uma visão muito forte para a tendência de mercado de futuro, né? Legal. A gente está vendo a quantidade de empreendimentos que tem. A Global ela já nasce com esse conhecimento, esse desejo de fazer desenvolvimento imobiliário. E a gente aí tem para os próximos anos alguns projetos que já estão no nosso pipeline. Perfeito. Me conta um pouquinho, você trouxe um ponto que é interessante agora. Me fala um pouquinho, porque eu conheço alguns empreendimentos de vocês, conheço um pouco da jornada, mas vocês têm uma pegada diferente no setor de vocês. E você trouxe um pouco disso na sua fala agora, André. O que move vocês, assim? Qual que é o diferencial dos projetos que vocês conduzem? Eu vou deixar aqui para o Gui falar, mas basicamente, a gente só faz aquilo que a gente moraria. Olha, matou. Isso dá até um slogan, hein? É criar experiências de moradia que a gente moraria. Legal. Isso não é um papo utópico, né? Isso é uma realidade. A gente desenvolve empreendimentos de médio e alto padrão em regiões bem específicas aqui da cidade de São Paulo, né? Então, a primeira análise, quando a gente vai analisar a compra de um terreno, você moraria nessa rua? Né? O que te faz querer morar ali, né? Então, acesso tem uma análise, digamos assim, holística. Sim. Não é só a alvenaria, não é só o tijolo. Não é a experiência completa. Mesmo. Então, quando a André diz que a gente só faz aquilo que a gente usaria pessoalmente ou que a gente venderia para família, amigos, isso é uma verdade absoluta. A gente tem uma preocupação com a arquitetura muito forte também, né? A gente sabe que o desenvolvimento imobiliário aqui em São Paulo, principalmente, ele traz um transtorno, né? São obras, muita gente morando, mas eu acho que a gente pode, por outro lado, ajudar a cidade a crescer melhor, uma boa arquitetura, né?
empreendimentos com um padrão que, independente do tamanho da unidade, ela seja... Nice to live. Isso. Seja objeto de desejo, de moradia. Então, acho que ao longo nossa caminhada aí no mercado imobiliário, seja como construtores e hoje apenas como incorporadores, né, que as pessoas muitas vezes fazem um pouco de confundem, né? O que é uma construtora, o que é uma incorporadora, o que é uma imobiliária. Mas nós, como incorporadores, que somos os desenvolvedores, os que desbravam uma área, contratam os projetos, pensam do início ao fim do ciclo do desenvolvimento imobiliário, é o que o incorporador faz, né? E assim, importante você falar dessa jornada, né? Que desde assim, de quando a gente olha o terreno, e assim tem muito trabalho nosso antes do primeiro tijolo existir. A gente tem uma gama de alguns arquitetos com quem a gente trabalha e depois eles podem até confirmar essa experiência que assim não é simplesmente comprar um terreno e pedir para um arquiteto fazer um projeto, né? A gente vai lapidando com eles e trazendo eles para essa experiência de criar um produto de uma moradia com qualidade. Interessante. Então a gente sempre vai interferindo e tentando refinar aquele produto que eles ofereceram. O conceito do produto desde muito antes do alicerce. Exato. A gente não quer mais né? A gente quer sempre pensar em um produto exclusivo. Legal, interessante. Conhecer um pouco da história de vocês, né? Por que na minha opinião, eu conheço alguns empreendimentos de vocês e vocês são referência e eu acho que vocês fizeram uma tradução muito legal. Porque se a gente fosse naquele padrão, né? Qual é a missão, visão e valores da empresa? O propósito de vocês, da empresa de vocês, a missão, a visão, é muito diferenciada nesse mercado. E dos empreendimentos que eu conheço, você consegue tangibilizar isso na prática, né? Então vocês têm um propósito por trás. E tem um empreendimento que está chamando muito a nossa atenção, que é o Cardoso 432, que é um conceito totalmente diferente, daí vocês me corrigem se eu estiver errado, mas que não tem nenhum outro exatamente com as mesmas características nesse país que é a cidade de São Paulo. Fale um pouquinho sobre como nasceu a ideia do Cardoso 432 e daí a gente então, contar um pouquinho dos detalhes para quem é para o investidor, é para a pessoa que quer morar. Conte um pouquinho, já que vocês falaram do conceito desde a gente pensa o todo, a gente pensa a região, a gente pensa o lugar que a gente quer morar, como nasceu e para quem é o Cardoso 432? Eu vou falar um pouquinho antes do Cardoso 432, porque a gente, como desenvolvedor, cada terreno é um desafio, né? E até chegar lá a perguntar, mas que tipo de produto que você faz? A gente vai fazer o melhor produto que se adequa àquela região. E a gente estava percebendo, assim, e isso é uma demanda, principalmente do brasileiro, que ele gosta de morar em lugares bem adensados, né? Diferente de outras culturas em que o proprietário do imóvel vai morar em regiões mais afastadas, ou vai morar num condomínio mais longe, como nos Estados Unidos. E precisava atender essa necessidade, né? Hoje, as pessoas querem morar num lugar onde o metro quadrado está muito caro, o poder aquisitivo não está acompanhando a valorização desses metros, mas não existe essa mudança de migrar para outras regiões. Então, como criar um produto com qualidade de vida, compacto? Esse foi o desafio da Cardoso. E daí que surgiu o primeiro produto aqui no mercado com pé direito de 4,32 metros. E eu até anotei na minha pauta qual que é o nome que vocês dão para essa unidade. Tem um nome diferenciado que eu particularmente nunca tinha ouvido falar. O High Loft? O High Loft. High Loft, Qual que é esse conceito do High Loft? Não, na verdade, esse projeto ele veio para se... A gente quis, na verdade, reinventar um pouquinho o conceito do estúdio, né? Sim. Todo mundo, acho que é sabido por todos aqui que acompanham um pouquinho o mercado imobiliário, a enxurrada de imóveis compactos que vem sendo desenvolvidos aí na cidade,
muito por conta do plano diretor favorecer esse tipo de... Favorecer não. Ele indicar que você deve fazer unidades pequenas, compactas. E aí, o que a gente pensou? Pô, como é que a gente consegue dar uma boa qualidade de vida para uma pessoa que mora num apartamento de 30 metros quadrados, 29 metros quadrados, né? Porque 29 metros quadrados é quase um quarto de hotel, até maior que muitos quartos de hotel. E aí a gente começou a querer... Como é que a gente potencializa essa unidade? Com o pé direito. Legal. Com o pé direito de 4,32, que é no Cardoso 432, por uma coincidência também é o número do prédio, a gente conseguiu criar um conceito novo. Porque você consegue ocupar verticalmente a unidade, né? Relembrando os lofts, né, que começaram a ser desenvolvidos nos Estados Unidos na década de 70, onde os artistas pegavam espaços de armazenagem com pé direito alto, com janelões e com boa ventilação para morar e trabalhar. Esse conceito de loft veio de lá, né, e se replicou no mundo inteiro. Então a gente falou, pô, se a gente faz um apartamento compacto, mas a gente investe um pouco em arquitetura, deixando ele com o pé direito maior, nesse caso 4,32, o cara consegue ocupar verticalmente. Legal. E ele acaba aumentando mais de 40% o espaço que ele pode viver. Porque com simples execução de um mezanino, que é um móvel praticamente, ele faz um outro ambiente no apartamento. Então ele dá várias soluções arquitetônicas e de design. Muito legal. E daí você trouxe esse ponto. Então, a gente está falando aí na média, né? Pode ir um pouquinho mais para lá, um pouquinho menos para cá, mas na média a gente está falando de uma unidade que, do ponto de vista horizontal, tem 29 metros quadrados. Isso. Qual você falou um termo interessante, que é de potencializar, né? Verticalmente. Até quanto esse imóvel, esse high loft, pode chegar de potencial de espaço entre vertical e espaço horizontal ali com o vertical com o pé direito alto e o horizontal com a planta baixa, digamos assim. Assim, o conceito de flexibilidade desse empreendimento, ele traz um outro elemento que é a condição da estrutura do prédio como um todo. Legal. Que pode suportar uma sobrecarga na laje de 450 quilos, quando que normalmente as lajes suportam 250. Isso para quê? Se o proprietário quiser fazer um ambiente em cima, um mezanino, ou ocupar toda essa laje com outro móvel metálico, alguma coisa que ele possa ocupar, ele tem essa liberdade. Mas assim, a gente ainda está começando a entender o valor do metro cúbico. Sim, e não do metro quadrado. Exato, Perfeito. que é um conceito que em alguns lugares do mundo já existe, porque estão vivendo... Pelo adensamento. Pelo adensamento. Exemplo, sei lá, talvez não seja melhor dizer, mas Tóquio, Nova York, Não, cidades, exato. né? Grandes cidades aí. Exato. E a gente aqui está começando a entender que realmente isso faça sentido e isso traz um valor agregado para o imóvel. Muito legal. Mas eu queria chamar a atenção assim, de um ponto que quando a gente vai desenvolver um produto, no caso, por exemplo, do High Loft, a gente também traz para isso a recuperação do entendimento do que é a qualidade de moradia. Legal. Porque nos anos, 15, 20 anos, o mercado imobiliário começou a produzir vários condomínios clubes, Sim, uma sim. infinidade de atributos, né? Equipamentos e tudo. Só que no final do dia, o morador passa, 70%, 80% do tempo que ele habita dentro da unidade dele. Sim. Né? Então, assim, é muito importante essa visão da qualidade de moradia de quem vai comprar aquela unidade. Não só para morar, ou também para rentabilizar, porque se alguém compra isso como investimento, esse investimento só vai voltar se ele for um produto de desejo e você tiver usuário para isso. Legal. Muito legal. Olha, para mim está sendo um aprendizado aqui a visão de negócio e a visão do nicho de vocês aqui, né? Eu estou num nicho diferente, que é o nicho de vendas, marketing, comunicação, atendimento a clientes, e não tinha clareza do quão profundo você falar até o primeiro tijolo. Então, mas aí, aproveitando e também falando um pouquinho lá do Cardoso, ele não para só dentro da unidade, né? Porque o empreendimento ele é um todo. Então, quando você vai ver
na região unidades compactas, né? Nenhum desses empreendimentos tem a possibilidade de ter vaga para carro. A gente colocou nesse empreendimento 2 subsolos, porque a gente entende que é uma necessidade, né? A gente aumentou a quantidade de elevadores no empreendimento para criar um fluxo melhor. Legal. A gente criou uma piscina, uma raia semiolímpica de 25 metros na cobertura. Então, assim, não para só dentro da unidade, é o empreendimento todo que vai nesse desenvolvimento de criar um produto com qualidade. Isso, além de todos esses espaços, né? O André falou uma coisa importante, a questão da vaga de garagem, que apesar de a gente estar numa região que tem metrô, tem uma série de equipamentos, ainda a cidade de São Paulo é necessário o lugar para guardar carro, né? Então, algumas empresas têm feito até... Eu sei que você era baixista, tocava, mas só tenta dar uma parada na cadeira que às vezes seu microfone vai aqui e aqui, ó. Tá, você é um baixista dos bons, né? Vai lá. É o swing. É o swing do baixista, né? Vamos lá. É o que eu tava falando? Você está falando da garagem, né? Dessa questão de aliar também, é uma questão de que em São Paulo ainda há necessidade de... Isso, ainda e você junta um pouquinho dos dois, né? A conveniência ali do high loft, mas dependendo da pessoa, do público, também unidades com garagem. Isso. Conta um pouquinho dentro de um empreendimento, quais são todos os produtos que vocês têm lá dentro? Bom, lá dentro a gente priorizou muito as áreas comuns também do prédio, né? Então, na cobertura do prédio, a gente colocou uma raia de 25 metros, né? Com um spa na ponta, tem a academia completa, tem um lounge, a gente tem um espaço de convivência, que é um coworking, salão de festas, espaço gourmet, enfim, tudo. O empreendimento não tem uma volumetria muito grande, mas ele tem um pouquinho de cada coisa, né? Legal. A gente preparou a entrada do prédio, o prédio todo é preparado para gestão remota, né? Então, legal. Todas as áreas comuns... Então vocês otimizam as despesas recorrentes ali a partir do momento que eu for morar lá. Isso. E todas as áreas do prédio são com bastante tecnologia, biometria, reconhecimento facial, para reduzir custo, né? Legal. Então a gente tem uma preocupação bastante grande também com os itens de sustentabilidade que muito se fala hoje. E um dos itens que é importante é o bolso, né, de quem vai morar. Sim. Porque hoje o custo de vida está muito caro. Então a gente fez o prédio pensando num custo baixo. Então todos os corredores que dão acesso aos apartamentos, aos lofts, eles são iluminados naturalmente, né? Tem janelas nas duas pontas. Também o pessoal não tem feito isso, eu não sei porquê, mas fica sempre quando você entra num empreendimento com muitas unidades por andar, aquela escuridão. Sim. Né? Então os nossos produtos sempre têm essa iluminação natural, ventilação, né? Para dar um ar mais clean, mais isso, limpo, mais claro, tudo muito leve, né? E eu tô falando isso porque eu fui visitar o empreendimento. Cada canto dele tem o seu porquê, né? Sim. O Guilherme comentou lá no salão de festas, mas quando você for ver, é como um lobby de hotel. Sim. Que vai ser entregue decorado. Então é um ambiente para você usufruir no dia a dia. E se por acaso alguém quiser fechar, você isola. Ele tem uma condição de pagar uma locação, isolar e usar como salão, mas ele é um ambiente para ser usado. Todo empreendimento foi feito para isso. Perfeito. E daí, vamos sair um pouquinho agora do empreendimento em si, que eu acho que todos os atributos positivos, as qualidades dele, já explorou bastante. Mas tem um ponto que para mim é a cereja do bolo, que é a localização. Eu imagino que com a competição de incorporadoras de São Paulo, não é fácil hoje, não deva ser fácil, conseguir uma localização tão premium quanto a que vocês conseguiram, né? Contem um pouquinho dos benefícios, dessa localização maravilhosa que vocês conseguiram para o empreendimento e para quem que estilo de vida? É alguém que mora na região e gosta do quê? Porque eu imagino que até no conceito de criativo de você, para quem vai ser esse empreendimento? Vão ser para vários tipos de pessoas. Conta um pouquinho da região, todas as conveniências ali. Você falou, Gui, da área, ou o André falou, o brasileiro gosta de viver em áreas de adensamento.
pelo que eu conheci do empreendimento, lá tem tudo e mais um pouco. Isso. Conta um pouquinho da região, benefícios, quais são as conveniências lá perto para todos os tipos de público que queira morar. O Perdizes, né, onde fica o empreendimento, é um bairro que a gente vem olhando já há bastante tempo, né? Ele foi um bairro que nos últimos anos ele teve um desenvolvimento imobiliário muito grande, né? Principalmente por estar entre dois eixos de entretenimento, que é o Pacaembu e o Allianz Parque, além das faculdades que tem ali na região. E apesar de ser um bairro muito tradicional, possibilitou... Vocês encaixarem ali vários conceitos dentro O que eu quero dizer é o seguinte, que a região de Perdizes, ela é um bairro tradicional e ficou no miolo do desenvolvimento da Pompeia, certo. de Pinheiros, de Gianópolis, né, da Lapa. Então ali é uma região, voltando aqui, é uma região bastante adensada e que a gente acredita bastante no desenvolvimento ali daquela área, né? Principalmente com o metrô, que está vindo ali para 2 quadras acima do nosso empreendimento. Deixa eu te ajudar e acrescentar alguma coisa. Por exemplo, ela é uma região de fácil acesso. Certo. Ela tem vários eixos que alimentam essa região para você poder entrar e sair. Isso é muito importante. Você não ficar refém, às vezes, de uma avenida ou de outra. Então, ela é muito irrigada por vias de avenidas e outra coisa. Falando um pouquinho assim da micro-região, né, a gente é vizinho de um Pão de Açúcar. A gente sempre brincou que o porteiro ia fazer as compras para você, né? Sim, porque ele vai lá, pega as coisas e entrega. E sobre o ponto de vista de mercado, Perdizes ainda está num patamar de preço que ainda tem muito espaço para crescer. Legal. Porque hoje, quando você vê regiões como Jardins, Vila Nova Conceição, a gente está sentindo que eles podem crescer, mas esse delta é um pouquinho menor ainda. Legal. Então não tem tanto espaço para valorizar. Exato. Está meio que saturada a valorização aí. Em alguns bairros, sim. Legal. Exato. E aí, fazendo a ponte, região, a gente está falando é do lado do Allianz Parque, é do lado do novo Pacaembu, que também vai ser um local de eventos, Sim. né? É do lado da PUC, Mackenzie, FAAP, hospitais. Então, assim, do ponto de vista de conveniência, o paulistano gosta muito de conveniência. Eu entendo que tem atrativos para públicos distintos, desde a pessoa que quer morar até o investidor. Vocês concordam com isso? Esses são 2 segmentos que tipicamente tem ali comprado, visitado. Como que é essa segmentação? Então, eu vou pegar o final da sua frase que você fala, desde pessoas que queiram morar até investidores. Cara, só faz sentido para o investidor se existir pessoas que querem morar. Perfeito. Então, ou passar uma temporada, digamos assim. Isso, exato. Então, assim, ele tem que ser um projeto de desejo, com certeza. Legal. E daí? Hoje, estamos aí nas últimas unidades, logo mais não teremos mais o decorado. Você vai lá no empreendimento à vontade de morar dentro do apartamento decorado, de tanta qualidade, você consegue visualizar como vai ser entregue o apartamento com uma riqueza de detalhes muito grande. Mas eu sei que agora, no final do mês de junho, infelizmente, dá até uma dorzinha no coração, a gente vai desmontar o decorado lá, certo? Vale a pena conhecer até lá. Vale, exatamente. Vale. E eu fiquei sabendo que estamos aí nas últimas unidades, tá tendo muita procura e tem até o final de junho a oportunidade de visitar o decorado. Conta um pouquinho agora desse cronograma, né? Para quem eventualmente aqui está assistindo e tem interesse, seja como investidor, como morador, do cronograma e um ponto que eu esqueci de falar na fala anterior, de potencial de investimento. Porque no final do dia, apesar de todos os atributos que a gente falou, as pessoas também levam muito em conta a matemática. Né? Mas, o metro quadrado é isso, e o André trouxe um conceito muito legal do metro cúbico. Metro quadrado é mais, é menos, é mais para a direita, mais para a esquerda. Conta um pouquinho, então, de cronograma e potencial de valorização. Eu sei que vocês têm estudos de mercado. Se eu tivesse a mentalidade de um investidor ou de um morador, como investidor, o que a gente ganha, né, adquirindo uma unidade premium como essas, e como morador também. Atributos podem ser o matemático, o tangível, o intangível, e depois vocês puderem explorar um pouquinho aí do cronograma de entrega, etc. Falando um pouquinho lá do nosso cronograma, então
A gente está no fim dessa jornada de decorado. Ele vai até o dia 2 de julho. No dia 3 a gente vai encerrar o decorado. Olha aí, até o dia 2 de julho você tem a oportunidade de viver a experiência de quando você estiver morando lá. E eu vou falar que é surreal. Tem lá um mezanino, dá para deitar na cama, se imaginar lá, enfim. Vale a pena visitar. E além, independentemente do interesse da pessoa querer investir ou comprar, é uma oportunidade de conhecer. Porque assim, a gente não visitou nenhum outro imóvel que tivesse essa experiência. E a gente teve inclusive alguns amigos nossos que foram lá para fazer a visita completamente desinteressados, até sem a capacidade de capital. E ele falou, opa, vou levar um, posso levar um? Me ajuda aqui, faz uma condição, e acabou realizando. Então realmente a experiência é muito bacana, e a experiência só vai ser possível até o dia 2 de julho, que depois a gente já começa com as obras para entregar o empreendimento no mês de maio de 25. Isso, 2 anos de obra. Legal. 2 anos de obra. E daí, agora vamos para outra parte, na parte financeira. Eu sei, vocês têm um sistema aí dos corretores imobiliários que tem uma espécie de score, de ranking, e vocês estão super bem posicionados nesses rankings que levam em conta não Sim. só uma variável, mas N variáveis de potencial de valorização, e vocês nos imóveis, nos empreendimentos que têm alguma similaridade, porque vocês não têm nenhum que disputem pau a pau, mas que tem alguma similaridade com vocês estão super bem posicionados nesse ranking. E uma das questões é que o pessoal fala o preço do metro quadrado, e que está muito atrativo de vocês quando a gente faz exatamente essa conta do metro cúbico, do potencial de valorização, do potencial de rentabilidade para o investidor. A exclusividade também, né? A exclusividade, vocês têm um estudo de uma empresa, não sei se eu posso falar o nome aqui ou não. Pode ser a da Global. Qual que é o nome? Atlântica, que fez um estudo super detalhado de potencial de retorno sobre o investimento para o perfil do investidor, de potencial de valorização do empreendimento ano a ano. Explora um pouquinho disso, André. Você que é o cara do Excel, da matemática. Não, assim, a gente já viveu essa experiência dos lofts em São Paulo no passado. E quando você pega o histórico desses imóveis, que são os lofts e eram unidades maiores, eles ganharam mais valor por metro quadrado e ganharam mais preço de locação por metro quadrado ao longo da história deles. O que acontece? Por que esses lofts deixaram de ser produzidos? Porque ele é um produto mais caro. Ele é mais caro de se produzir. E aí a gente tem hoje, graças a Deus, um volume significativo de vendas. Temos poucas unidades agora ainda para vender. E essas pessoas que compraram entenderam a diferença entre valor e preço. Perfeito. E assim, por isso que a gente insiste para que vá conhecer o empreendimento pessoalmente, porque só lá, só você experimentando, que nem quando você dirige um carro super diferente, você conhece a experiência do que é aquilo, e aí você entende o valor que tem, e que não necessariamente o preço esteja alinhado com outros, né? E o que a gente sempre fala com relação ao investimento, o que vale mais você investir? Numa coisa que tenha valor e que sempre vai ser um desejo e tenha liquidez e vai ganhar mais preço, ou aquilo que é mais barato e que talvez fique lá como estoque durante anos sem ter nenhuma aquisição. Se comparam muito aos corretores, né? Quando a gente vai falar com as imobiliárias, eles sempre, no primeiro momento, antes de conhecer o decorado, conhecer o produto com mais detalhes, eles falam que é um estúdio, né? E aí, quando eles falam que é um estúdio, a gente fala, não é um estúdio, é um loft, por várias situações arquitetônicas. É o que o André falou um pouco. Daqui 2 anos, hoje está tendo uma enxurrada de construção de estúdios, né? Por conta do plano diretor, etc. Daqui 2 anos, na região, vão ter sido entregues 2.000 estúdios, mas apenas 120 lofts. Olha que legal. Então, a gente sai da vala comum. É um apartamento que vai ter uma atratividade de locação e um potencial de valorização muito grande, porque você não tem outro. Você não tem parecido.
né? Então, eu acho que a grande atratividade do produto mesmo é apartamento, né? Que ele foi pensado de dentro para fora. O que eu queria agora, só para a gente finalizar o nosso podcast? Uma palavrinha final. Se vocês não fossem os incorporadores do Cardoso 432 e fossem visitar com um olhar de potencial cliente, em uma palavra, o que levaria vocês a comprar uma unidade do Cardoso 432? Para mim é exclusividade. É um Legal. produto exclusivo. Legal, muito legal. E você, André? Para mim é o próprio ar que você respira dentro do seu apartamento. Porque assim, o benefício de você ter um pé direito de 4,32 m, você senta, descansa e fala, eu tenho um lugar para ficar. Diferente quando você está num apartamento pequenininho, de 20 metros e tal. Muito legal. Eu falei pro Gui que a única coisa que eu lamento, pelo fato da gente ter começado a trabalhar juntos aqui, e a Global agora é cliente da V4 Company, é que 2 anos antes da gente começar a trabalhar juntos, eu comprei o estúdio. Mas pode vender. Pois é, exatamente. Eu comprei o estúdio, que na minha opinião, do ponto de vista de localização, eu estava fazendo um baita negócio. E sabe aquela sensação que você tem? Eu comprei um estúdio de 29 metros quadrados, também é uma região interessante, não chega aos pés da região que vocês escolheram. Mas hoje eu sou, que nem o André, um pouco mais analítico, um pouco mais dos dados. Quando eu faço a conta, eu falo, meu Deus, perdi dinheiro. Então, se você gosta de ganhar dinheiro, gosta de morar num lugar exclusivo, gosta de morar num lugar em que você se sente bem ficando dentro de casa, e apesar de ser, né, um estúdio que vira um high loft, é um high loft? É um high loft. Dá para receber a galera, dá para, pela região, alugar para estudantes da região, dá para alugar por curta temporada para quem vai assistir um show do Maroon 5, do Coldplay no Allianz Parque. Você tem vários usos, várias finalidades, e a minha lógica muito de tomada de decisão, seja para moradia, para investimento, leva em conta tudo isso, né? O potencial tangível e o potencial intangível. Então, acho que vocês estão com um baita produto na mão, um produto muito legal, exclusivo, é o Cardoso 432. Se procurar, você que está nos assistindo, procurar no Instagram e no TikTok, esse loft viralizou com alguns corretores fazendo vídeo, viralizou na internet. Então, aliás, aproveitando aqui, qual que é o arroba do empreendimento no Instagram? Bom, não tem Instagram, tem as landing pages. As landing pages, perfeito. Qual que é? Como que a pessoa acha? Cardoso432.com.br. Cardoso432.com.br. Exatamente. Legal, Lá perfeito. tem todos os dados e todas as informações. Legal, show de bola. André, tem mais alguma palavrinha? Gui, se vocês quiserem fazer as considerações finais? Obrigado, agradecer mais uma vez. Oportunidade. Lembrar que você ainda pode vender seu estúdio. Vamos falar sobre isso. De repente a gente pensa numa permuta, vocês me ajudam a vender, falaremos sobre isso. Mas queria de novo aqui agradecer a disponibilidade de vocês, o fato de vocês terem vindo até aqui, para nós aqui da V4 e do podcast Matemarketing Vendas. Foi um grande prazer receber vocês, ter um pouco dessa aula. Eu particularmente gosto muito de ter aulas de nichos, de setores, de atividades que eu não domino tanto. Então foi muito legal, tenho certeza que a galera aqui que está assistindo também. E a gente está sempre disponível, a Global tem outros empreendimentos, em breve a gente vai trazer mais coisas para o mercado. Qual é o plano para 2023 e 2024? Olha, esse produto vai replicar em outros endereços muito nobres. Fica aí a degustação já. Então é um produto similar, sendo espalhado dado por regiões o sucesso do produto, a gente vai replicar ele aqui na Zona Sul, de São Paulo, aqui. Zona Oeste. Vamos ter... Sempre em regiões muito pensadas e premium, como a região de Perdizes. Isso, exatamente. Legal. Qual que é o arroba da Global? Global Realty Brasil. Legal. Valeu, turma. Obrigado. Muito obrigado aqui por mais um podcast Matemarketing Vendas e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado.